Olá, eu sou o professor Flávio Milhomem, aqui na Escola de Direito Criminal e quero te fazer uma pergunta. O pedido do MP vincula o juiz? Bom, de pronto você já deve falar, claro que não, né, professor? Não é porque o Ministério Público pede a condenação que o juiz tem que absolver e nem vice-versa. Mas e no que diz respeito à decretação de medidas cautelares no processo penal? Imagine a audiência de custódia. O Ministério Público entende que não é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mas sim, por exemplo, instalação de uma tornozeleira eletrônica com o monitoramento eletrônico daquele que fora preso em flagrante, mas que obterá a liberdade provisória. O juiz, caso não concorde com a manifestação do Ministério Público, poderá decretar a prisão preventiva? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: essa decretação da prisão preventiva pelo juiz de direito importa na violação do princípio acusatório que impede, pela sua própria natureza, a decretação ex officio de medidas cautelares no processo penal? É isso o que nós vamos ver agora a partir de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça de relatoria do ministro Schietti. Então, joga aí na tela, beleza? Muito bem, vamos à definição do julgado constante do recurso em habeas corpus número 145225 de Rondônia. O STJ, por meio da sua sexta turma, fixou o seguinte entendimento: a determinação do magistrado pela cautelar máxima, ou seja, prisão preventiva, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio. Muito bem, a questão fora analisada num contexto de violência doméstica. É bem verdade que a Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340 de 2006, ela prevê no seu artigo 20 a possibilidade de decretação oficiosa da prisão preventiva pelo juiz. A interpretação do STJ, no entanto, é no sentido de que não se adequa mais esse artigo 20 à nova regulamentação das prisões cautelares no processo penal brasileiro a partir da entrada em vigor do pacote anticrime, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.964 de 2019. Não se admite, ponto final, a decretação oficiosa, ou seja, sem provocação do juiz, de medidas cautelares. O juiz não pode converter de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva. Há uma necessidade de manifestação prévia do Ministério Público. O que o STJ decidiu é que essa manifestação prévia do Ministério Público não precisa ser necessariamente pela decretação da prisão preventiva. Ela pode ser, por exemplo, para a supressão de final de semana, para o distanciamento do ofensor da ofendida, para a monitoração eletrônica por meio de tornozeleira eletrônica. Qualquer uma dessas manifestações retira o juiz da inércia, permitindo que ele analise a questão objetiva, fática, que é colocada sob a sua análise e eventual decisão e decida se efetivamente aquelas medidas alternativas à prisão elas são eficazes e suficientes para acautelar o bem jurídico que se pretende proteger com a decretação da medida cautelar. E é nesse sentido que se reconhece que, da mesma forma que o juiz não precisa atender a um pedido de absolvição do Ministério Público e nem a um pedido de condenação, igualmente não precisa atender a um pedido de uma medida cautelar diversa da prisão, podendo, verificando a necessidade no caso concreto, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem que isso importe em violação do princípio acusatório. Aliás, o ministro Rogério Schietti traz como fundamentação do seu voto que prevaleceu, um precedente do Supremo Tribunal Federal de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que eu trago para você agora. Dá uma olhada, joga aí.
Muito bem. Olha só, o ministro Rogério Schietti fundamentou o seu voto no julgamento do HC número 203/208, agravo regimental em HC de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que posteriormente requer a sua revogação. A alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Após decretar a prisão a pedido do MP, o magistrado não é obrigado a revogá-la quando novamente requerido pelo parquet. Muito bem, meu amigo, minha amiga, uma interpretação muito interessante, na realidade, duas interpretações muito interessantes e importantes acerca do princípio acusatório, da atuação oficiosa ou, obviamente, não oficiosa do juiz, levando-se em consideração a decretação de medidas cautelares e a revogação de medidas cautelares. Espero que você tenha gostado e que esse conteúdo lhe seja útil para o seu aprimoramento profissional, para o seu aperfeiçoamento como advogado criminal e para você também, meu amigo, minha amiga, que está lutando pelo seu cargo dos sonhos, que ele possa contribuir para o seu sucesso. E não se esqueça, se deu certo para mim, certamente vai dar certo para você. Um abraço do Milhomem e a gente se vê falando de novos tópicos de direito penal e processo penal. Um abraço.